leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, esse é o Camilhoteca e a gente está iniciando o vlog 2 da Bienal. Hoje é dia 11, se eu não me engano, é quarta-feira. E ontem eu contei pra vocês no final do último vlog que eu ia dar uma conhecida por São Paulo. Eu fui num café na Liberdade e acabei conhecendo ali a volta. Acabei também indo no Pátio da Paulista. Inclusive fiquei, assim, chocada com aquele shopping, perfeito. Mas ontem na Liberdade, eu catei esse treco aqui, ó, que é uma Fanta de melão. E aí, a gente vai provar ela. Eu espero que seja bom. Meu Deus, a cor da radioatividade. Cara, parece alguma coisa. Eu não sei dizer. Mas assim, é doce, bem doce. O cheiro é ruim. Tem gosto de xarope, sabe? Eu não sei, parece algum remédio que eu já tomei. Realmente, a cor já era um indício de que não seria boa coisa. Tem muito gosto de remédio. Assim, 2 de 10. Realmente a minha escolha alimentícia na Liberdade não vingou. Hoje é sexta-feira, dia 13. Temos uma sexta-feira 13 por aqui. E eu não sei o que foi a última vez que eu gravei, a última coisa. Então eu vou supor que foi eu experimentando o refrigerante que eu comprei na Liberdade. Mas vamos recapitular o que rolou desde o último vlog, tá? Deixa eu contar uma coisa que foi solucionada. Que eu comecei a contar no outro vlog, mas não finalizei, e aqui eu vou finalizar. O meu aprendiz do vilão chegou com defeito e tal, entrei em contato com a Amazon. A Amazon se negou a resolver, eles não me deram... A única opção que eles me davam era eu devolver o produto, só que eu tinha comprado na pré-venda, porque eu queria os brindes. E aí eu não queria devolver os brindes, mas eu teria que devolver os brindes. Um caos. Aí eu entrei em contato com a própria editora, a Out. E eles falaram que vão me enviar um novo exemplar. Já enviei minhas informações, agora é só esperar, mas foi resolvido. Aí, terça-feira, eu falei pra vocês que eu ia na Liberdade, realmente fui com a Tami. Lá a gente acabou encontrando a Ariane, que também é de Porto Alegre, então saímos nós por ali. A gente tomou café, barra almoço, assim, um brunch, e depois a gente foi andar por ali. A gente passou em várias lojinhas e eu catei alguns ciscos. A grande maioria não, algumas coisas são presentes, mas deixa eu mostrar pra vocês. A primeira loja que a gente passou e eu comprei foi na Daiso. E aí lá eu comprei este lequezinho aqui. E que isso aqui vai ser presente pra minha excelentíssima avó. E eu comprei esse conjunto de hashis, que vai ser pro meu excelentíssimo namorado. Mas no caso é pra gente, né? Porque a gente adora um sushi e aí achei bonitinho os hashis fofinhos, assim, pra gente ter sempre. E eles têm aqui em cima uns desenhos, ó, tipo de sushi e tal. Muito fofo. Espero que a luz esteja boa. Aí a gente passou na Haikai, se eu não me engano. Eu acho que foi. E aí lá eu acabei pegando esses adesivos de gatinhos. Esses aqui eles são em relevo. E esses aqui eles são mais tradicionais, assim. Mas porque são gatinhos, gente. Tem aqui, tipo, a Polinho, tem a Atena. Então eu não resisti. Peguei esses post-itzinhos assim, fofinhos, com um cantinho, porque ele tem 3 cores. E é porque como eu participo do Livro Viajante, é legal ter uns post-its diferentes, assim. E peguei também essas 2 brushes da... Meu Deus, agora eu não vou lembrar a marca. Mas essas aqui, que são as minhas brushes favoritas. E eu nunca tinha visto essas cores, então aproveitei. E aí eu comprei também o refrigerante, que eu provei com vocês, que era um Fanta de melão, horroroso. E eu comprei no Empório Azuki, se eu não me engano. Mas essas tinham sido as minhas compras de Liberdade. Aí quarta-feira fui de novo pra Bienal. Acabei não fazendo nada demais, assim, só tirei algumas fotos específicas. Assisti o painel do Esquilo com Paulo Hatz, GF e Tami, sendo mediado pela Tati Leite, sobre a galera que tá desde os primórdios do Booktube. Assim, andei um pouco, cogitei comprar mais livro, mas não comprei mais nenhum. Terça-feira, tive... Peraí, vamos voltar. Terça-feira, fui na Liberdade, andamos na Liberdade, aí as meninas foram para seus respectivos hotéis, só que aonde eu tô é mais longe, é mais perto no caso do Bienal em si, então pra mim era longe
de onde a gente tava. E de noite a gente ia ter uma janta quase na Paulista. E aí não fazia sentido eu voltar para o meu apartamento e depois voltar pra lá, que eu estava relativamente perto da Paulista. Aí eu pensei, quer saber, vou catar um lugar pra conhecer. Aí eu fui no pátio da Paulista, o shopping. Gente, que shopping gigantesco, muito legal. Dei várias voltas e aí isso devia ser umas 3, 4 horas da tarde. E a janta era só às 7. Então eu dei uma volta, comi um gelato, olhei loja, olhei coisa, passei na Kiko Milano que eu queria. Eu comprei coisas na Kiko, tá guardado. Mostro depois pra vocês, mas foi um gloss e um brilho. Aí, sentei assim na praça de alimentação e pensei, nada pra fazer. Começou a bater um soninho. Aí eu sabia que tinha uma livraria da Vila ali. Eu pensei comigo mesma, né? Podia passar lá. Passei lá, tentando achar livro da Morro Branco a R$10, não tinha. Aí tinha este querido aqui, ó, que tava no mesmo valor que tá dentro da Bienal, tá? Não tá barato, mas tá mais barato que por fora. Ele é um lançamento, eu queria muito ler. Eu falei, quer saber? Vou juntar o útil ao agradável e vou pegar pra ler. Comecei a ler esse querido. Gente, isso aqui está... A personagem principal é completamente maluca, tá? Ontem, quando eu tentava editar o vlog, e aí ficava renderizando, tinha que ficar no aplicativo no meu celular, eu fiquei lendo. 10 de 10, tá? Mas aí, terça-feira foi isso, tive a janta, a gente foi numa pizzaria muito boa, e aí nessa janta eu acabei ganhando A Razão do Amor, da Hailey Hazelwood, porque uma das meninas recebeu o duplicado da Amazon, e aí eu ganhei o livro. Aí, tivemos a janta, voltei pra casa, perto de umas 11 horas, quarta-feira eu fui pra Bienal de tarde, não fiz nada muito uau, assim, gravei algumas coisas, pra outras pessoas, no caso fui filmmaker, porque as meninas estão gravando aqueles vídeos de, tipo, perguntar o desafio. E aí a gente acaba precisando de mais ajuda, né? Porque senão as pessoas passam na frente e tal. Aí eu acabo ajudando nesses momentos. E aí foi isso, assim, voltei pra casa umas 9, 10 horas. Foi isso. Aí quinta-feira, no caso ontem, eu ia encontrar a minha cunhada, porque ela está morando aqui em São Paulo. E aí a gente foi numa cafeteria também, fazer um brunch também. Aí a gente comeu, demos mais uma volta na Liberdade. Aí a gente entrou mais em lojinha assim de cosmético. Acabei não comprando nada. E aí ela falou depois que eu tinha o dever de ir no Ibirapuera, porque ia ser muito feio eu vir pra São Paulo e não ir visitar. Aí a gente acabou indo dar uma volta lá, andamos um pouco. O ar de São Paulo não tá o melhor para isso, mas vamos lá. Achei bem bonito, assim, bem limpo, organizado. Eu não tava esperando achar bonito. Aí tava pronta pra criticar. Mas eu gostei bastante, assim, um bom rolê. O problema é que tava muito quente e eu não tava com roupa adequada pro passeio. Mas a gente deu uma volta, tomamos uma aguinha de coco, né, pra entrar toda na vibe. E aí foi isso, depois eu acabei voltando pra casa, eu devo ter voltado perto de umas 4 horas. Aí eu deitei e cochilei. Gente, eu apaguei, eu tava com muito sono, muito cansada. Aí eu dormi, assim, umas 2 horinhas de tarde. Quando eu acordei, eu acabei aproveitando pra terminar de editar o vídeo. E aí eu passei horas tentando salvar e ele não salvava. Gente, meu celular é um iPhone 11, tá? Mas eu tô com ele já faz quase 5 anos, tá bom? E ele é um coitado já, porque ele é o básico. E ele não aguenta, às vezes, o tranco o que eu estou esperando dele, tadinho. Muitas expectativas e ele realmente dá o melhor dele, mas às vezes ele não consegue. Aí, no fim, eu acabei não conseguindo salvar o vídeo na melhor qualidade que eu queria. Tive que diminuir um pouco, mas hoje consegui. Fiz o que eu precisava, subi o vídeo, está aí o primeiro vlog. Mas ontem eu me estressei. Gente, ontem eu tava me sentindo tão nervosa e estressada com isso que eu até dei uma chorada, assim. E aí bateu uma saudade de casa, sabe? De, tipo, tá acontecendo esses problemas e tá sozinha. Nesses momentos a gente sente o aperto. E é isso, é muito engraçado, porque sempre quando as pessoas sabem que... Tipo, eu acabo comentando que eu vim sozinha. Todo mundo fala, nossa, que corajosa e tal. Eu fico, gente, corajosa ou maluca? Sempre tem essa questão, né? Mas é isso, eu quero logo, porque a fila vai começar a aumentar e eu não quero ficar muito tempo no sol. Então, daqui a pouco a gente conversa mais, tá bom, galera? Oi, gente, já é dia 15, domingo,
Hoje é o último dia da Bienal e também meu penúltimo dia aqui. Amanhã de noite eu embarco e é muito louco porque ao mesmo tempo que eu tô muito feliz, porque eu tô morrendo de saudade dos meus gatos, da minha casa, do meu excelentíssimo namorado. Tipo assim, eu quero ir pra casa logo. E também é um sentimento, tipo, cara, é o último dia de evento e Bienal de São Paulo só daqui 2 anos. E realmente, tipo, eu vivi isso e isso tá acabando e foi tão rápido. Então, muitos sentimentos. Semana passada, já tinha sido um dia de se despedir da galera que já foi embora, mas esse final de semana é de se despedir de algumas outras pessoas e também do evento, sabe? É muito louco. E eu tinha dito no outro vídeo que eu achava que só ia cair a ficha que isso estava acontecendo quando eu, tipo, pousasse em São Paulo, e depois eu achei que fosse quando eu entrasse no evento. E, tipo, eu acho que caiu um pouco a ficha no primeiro dia de evento. Tanto que eu entrei e eu parei, assim, 5 minutos pra tentar não chorar. Foi muito especial, mas eu também acho que ainda não caiu 100%, sabe? Tipo, cara, eu vivi isso, aconteceu. É muito bizarro. Então, eu tô esperando o horário que a minha cunhada vai trazer uma mala, porque eu preciso de uma mala pra levar os livros embora. E depois eu vou pra Bienal, oficialmente. Eu acho que eu vou ir perto das 2 horas, e aí eu fico até o encerramento do evento. E sei lá, cara, que bizarro, que loucura, que loucura. Eu tentei gravar mais, mas eu acabei não conseguindo esses últimos dias. Eu tô com uma cara de cansada já, né? Acontece. Mas o que eu posso falar dos últimos dias? Eu contei pra vocês que eu fui quinta-feira dar uma volta com a minha cunhada, né? E aí sexta eu fui pra Bienal na parte da tarde. E sexta-feira eu postei vídeo também, se eu não me engano. Aí sexta eu acabei dando uma volta com a Tami do Voltei da Livraria. A gente também deu uma conversada com algumas pessoas das editoras. Eu acabei comprando Kaiju, o livro do Scalzi, do John Scalzi, pra autografar, mas no fim eu não vou conseguir chegar a tempo do autógrafo e eu precisava escolher entre o autógrafo ou pegar a mala e eu realmente preciso da mala. E aí teve mais isso de compras. Eu tô lendo Impostora, ainda estou relativamente no início, mas que personagem maluca da cabeça. É muito... E tá sendo uma experiência bem legal de leitura, porque ela realmente conversa com a gente, sabe? Essa narrativa dela. Mas a personagem vai, tipo, meio que tentando justificar as coisas pra gente, mas ao mesmo tempo não muito. Então é um livro que dá pra conversar bastante, sabe? E aí ela faz perguntas retóricas, mas que tá sendo muito legal ficar comentando o livro. Tô gostando bastante. É uma personagem que dá bastante raiva, mas é a proposta. Eu, nesses últimos dias, tenho ficado mais quietinha e tal, porque as minhas costas estão doendo muito. Eu tenho um leve probleminha nas costas e eu preciso, às vezes, tipo, deitar realmente, sabe, escorar. E aí eu não... Na Bienal não tem lugares o suficiente pra isso. E aí eu acabei não conseguindo fazer. E tem momentos que bate o desespero, essa é a verdade. E aí ontem a gente teve o encontrinho do Catarse da Tami, do Resenha dos Sonhos. Conheci novas pessoas que não tinham ido na semana passada, foi bem legal também. Acabei depois ficando com uma galera ali do Catarse. Aí a gente deu umas voltas, assistimos o painel da Maíra com, eu acho que é Ayrton, sobre futuro ancestral. Foi bem legal. E aí depois ia ter o painel da Britney C. Cherry, e aí a gente acabou saindo porque a galera estava muito empolvorosa. Aí a gente deu uma volta, entramos em alguns estandes de promoção, olhamos livros por cima, não compramos nada. Ontem eu também almocei / jantei lá na Bienal, porque comi um hambúrguer gigantesco. E tava mais tranquilo ontem, assim. Eu não comentei aqui, sexta-feira eu vim embora bem cedo, porque eu passei mal. A minha pressão foi com Deus. Eu tava sentindo que tava muito abafado lá dentro, eu tava com dor. Então não foi muito divertido, não. E aí chegou um momento que eu falei, eu preciso ir pro apartamento, assim, pra deitar e ficar no ar-condicionado quietinha. Mas aí ontem parece que eles, sei lá, potencializaram aquele ar-condicionado. No meio, assim, onde tinha muita gente, realmente ficava mais quente, mas os cantos estavam bem geladinhos. E aí eu me aproveitei disso pra ficar mais tranquila. Tenho sempre lanchinhos e coisinhas pra reviver nesses momentos, então ontem eu acabei almoçando lá e aí aquele hambúrguer me deu uma boa sustância
durante o dia. Mas é isso, eu voltei pra casa, li um pouquinho, me atualizei do mundo, porque essa semana eu tenho vivido Bienal, apenas Bienal. E aí foi bom me atualizar, sabe? Eu conversei com o Jerônimo, conversei com a minha mãe. Agora de manhã também conversei com a mãe e com a minha avó, porque eles precisam de provas que eu estou bem. Mas é isso. Daquelas coisas que eu comprei no outro vlog de comida, eu acho que a única coisa que vai sobrar vai ser o chá e açúcar. Mas são coisas que... O açúcar eu já sabia que ia sobrar, porque só tinha 1 quilo, e 1 quilo de açúcar para 10 dias é muita coisa. Mas o resto foi com Deus. Eu tenho aquele cookie, que inclusive, que cookie ruim. Ele, sei lá, veio murcho já, porque eu abri e ele tava meio assim. Mas é o que eu tenho pra hoje. Tipo assim, foi a única coisa que sobrou de comida. E eu ainda tenho as coisas pra fazer o meu café pra amanhã também, né? Que é realidade. Amanhã eu saio daqui meio-dia e aí eu já vou pro aeroporto. E vai ser isso. E o meu embarque é só 5 pra meia-noite. Mas tamo aí. É isso. A gente tá vivendo intensamente essa viagem. Mas é isso. Eu vou já dar uma arrumada nas coisas aqui. E depois eu falo com vocês. Já em casa, galera, acabei de servir uma coquinha pra conversar com vocês. Eu tô aqui com a minha mala já aberta pra ir guardar as coisas. Aqui com os livros que vão embora comigo. Tem livro guardado ainda, mas eu quero conversar com vocês sobre hoje, sobre um geral, assim, do que eu mostrei e do que eu não mostrei, né? Deixa eu só colocar uma coisa aqui no chão, que eu vou sentar no chão para conversar com vocês. Vamos lá. Hoje, eu acho que eu falei com vocês antes de sair. Minha cunhada trouxe a mala, peguei a mala. E aí eu esperei a Camila pra gente ir andando. Mas a gente chegou umas 3 horas lá na Bienal. E aí, eu achei que eu tinha perdido o horário do autógrafo do Skousen. Mas eles ainda estavam deixando entrar. Então eu entrei e consegui autografar o meu kaiju. Deixa eu mostrar. Inclusive, meu livro deu uma manchadinha, mas aqui, ó. Autógrafo do Joe Scalzi. Eu tenho foto com ele. Deixarei aqui. Mas, gente, pensa num autor querido. Eu tava super nervosa. Eu já cheguei nele, tipo, pedindo desculpa, falando que eu tava muito nervosa e o meu inglês é meio ruim. E que eu, tipo, tava muito feliz, muito grata de estar ali, conseguindo autógrafo, falando com ele. E aí ele virou pra mim e falou, tipo... Eu tenho certeza que o meu português é muito pior. E aí eu fiquei... Gente, eu tava me tremendo. Aí eu falei pra ele, tipo... Eu estou levemente tremendo. E ele foi um querido. Nossa, eu acho que de todos... Por mais que ele tivesse que estar atendendo as pessoas rápido, porque tinha dado uma atrasada nos autógrafos... Ele tava sendo muito simpático, muito atencioso. E, assim, perfeito. Eu não vejo a hora de ler Kaiju, porque esse livro parece, assim, com um senso de humor delicinha, sabe? Aí, depois disso, a gente ficou dando umas voltas. Eu tinha combinado que... Eu derrubei coisa. Eu tinha combinado com o Jerônimo que eu ia pegar Pluto pra ele. Acabei pegando hoje. Aí a gente continuou andando, visitando os estandes. Nos últimos momentos, a gente achou que ia ter promoção e não tinha. Eu tive muita expectativa de conseguir pegar os livros da Kuang na Intrínseca barato, mas todos estavam R$60. E aí foi meio insustentável. Eu acho que eu não falei sobre isso com vocês, mas média de preço, tá? O stand da Globo Livros, da Alt, tava tudo R$35. Sei lá, um dos livros mais caros que eu vi tava 40. Então tava nessa faixa de preço. O Intrínseca tava, a grande maioria dos livros, R$60. Às vezes pra mais, às vezes um pouquinho pra menos, tipo os romancezinhos da Lin estavam 45. Os livros da Dolly Alberton, eu acho que esse é o sobrenome dela, estavam 45. O Kuang tava 60. Os livros do Rick Riordan também estavam R$50. Então não tinha livro. E tinha o stand das promoções de 15 que eu mostrei pra vocês no outro vlog que eu peguei. Confiança e a Visita Cruel do Tempo. Tinha alguns outros, tipo Jogo dos Desejos, mas alguns livros mais aleatórios. Arqueiro,
livros da Hailey Hazel, tudo acima de R$40. Os livros da Abe também, como ela tava ali ia estar para autografar, também estavam R$40. Record tinha uma seleção de livros de 15, tinha uma seleção de livros de R$30. E aí depois tava tudo, tipo... os livros mais famosinhos estavam uns R$50 também. Então essa foi a média, assim, dos livros mais conhecidos, sabe? Era muito difícil achar alguma coisa a menos de R$50. Companhia das Letras, o que tava valendo era os mangás, que estavam em promoção. Por exemplo, o Fullmetal tava 20 nos primeiros dias e 17 agora nesses últimos. O Heartstopper foi 40, se eu não me engano, 47. Era essa faixa de preço, sabe? Aí na Taverna do Rei eu consegui... Tinha bastante coisa 50% do preço de capa. Então foi ali que eu acabei pegando Pokénankin. Pokénankin lá tava a grande maioria com esse desconto. Mas os mangás estavam muito a preço de capa. Panini tava com 20% do preço de capa. Então, assim, não teve gigantescas promoções, sabe? O que realmente tinha uma promoção, as promoções boas era Out, no caso o Globo Livros, que tava sempre assim de gente. E o resto era segurando a mão de Deus. A Aleph tava com desconto progressivo, então um livro 10%, 2, 20, 3, 30 e acima de 4, 40%. Então, e tipo assim, se tu levasse o box contava pela quantidade de livros dentro dele, não comunidade, sabe? Então era bem legal nesse quesito. Tinha bastante coisa valendo a pena por causa dessa promoção. Mas foi isso, assim, gente. Eu acabei não filmando stand porque eu não vejo muito sentido. Eu, como telespectadora, nunca curti muito ver os stands. Tipo, e aí eu acabei não gravando por causa disso. Mas, assim, minha opinião geral sobre Bienal. Um dos pontos altos vai ser encontrar as pessoas. Com certeza isso pra mim foi uma das partes mais especiais, sabe? Conhecer a galera, que a gente conversa no grupo, que brinca, que, sabe? Que conta as coisas, que eu participo das leituras coletivas, sabe? Conhecer essas pessoas presencialmente é muito gratificante. Aí depois conhecer quem tu acompanha também é muito legal. Então, assim, eu vi o Jeff, eu vi a Tami do Voltei da Livraria, revi a Tami do Resenhando Sonho, vi Paulo Hatz, vi o Rodolfo, sabe? Vi a Rene. Nossa, foi muito legal encontrar a Rene. Vi a Nádia. Tipo, ver essa galera ao vivo e, tipo, poxa, tudo bem. Se apresentar, sabe? Eu sou a Camila, eu te acompanho. É muito legal e é muito especial também. Eu senti falta da gente ter verdadeiras ativações, sabe? Tanto que as ativações que tinham, as brincadeiras que tinham, elas lotavam, porque elas são em menor quantidade, sabe? Tipo, a Bagagem fez negócio valendo brinde, era um caos pra conseguir participar. E a semana inteira teve fila. Aí o estante virtual fez aquele negócio de pegar bolinha, sabe? De garra, não sei o nome daquilo. Mas também, sempre tinha fila. Então, eu sinto falta dessas... Tinha o escape room da Livraria da Vila. Tinha fila também. A galera gosta de participar disso. O Esquilo tinha pra tirar foto. Foto que sai impressa na hora. Então, sempre tinha gente lá fazendo fila. Então, eu senti falta disso. De a gente ter coisas mais interativas. E não só venda de livro. Ou tipo, stand pra tirar foto, sabe? Um fundo. É belíssimo da Intrínseca. Tirei foto lá, tava super feliz. A Casa Record também, lindíssima. Nossa, tava um espetáculo. Mas eu sinto falta dessas ativações, sabe? Eu acho que seria mais legal e eu acho que a gente tem conteúdo pra criar essas coisas. Então, gostaria muito de ver mais disso. E um dos pontos que eu também mais me fez feliz foram os autógrafos. Eu tô saindo daqui com 3 autógrafos, que é da Rai, da Karina e do Scalzi. E, gente, era pra eu ter conseguido o autógrafo da Hailey, mas eu acabei passando mal no dia, acabei desistindo, porque eu tava com medo de acabar piorando lá. Mas foi muito especial pra mim do Scalzi, porque foi a primeira vez que eu falei efetivamente inglês com uma pessoa. Eu sou muito tímida, eu tenho muita vergonha e eu sempre acho que eu tô falando, tipo, as coisas do jeito mais errado possível, que ninguém vai me entender. E foi muito especial pra mim, ele ter entendido, sabe? Tipo, ele entendeu o que eu falei, ele conversou um pouco comigo e eu tava assim, me tremendo. Então, foi muito mágico, sabe? E eu acho que foi um jeito incrível de encerrar essa Bienal com chave de ouro.
e ficar até o final pra ver. Ai, que ódio. Cara, foram 10 dias. Ai, eu não vou chorar. Foram 10 dias. Eu sonhava em vir pra Bienal desde, sei lá, 2018. Eu lembro que eu ficava assistindo os stories, eu ficava assistindo os vídeos da galera e eu achava muito mágico, sabe? E realmente é muito louco estar num ambiente pensado para leitores, cheio de livro e com autores, com produtores de conteúdo. Sei lá, é um sentimento muito foda, sabe? Não tem outra palavra. Eu tô com o coração muito quentinho. Tive dias que eu passei mal, efetivamente, por causa do calor. O cansaço é uma coisa que realmente pega. Mas eu não mudaria, sabe? Foi muito especial do jeito que aconteceu. E, sei lá, gente, simplesmente se vocês puderem algum dia participar disso e vir na Bienal, venham. Mesmo que sejam 2 dias, venham. É mágico. E eu tô embasbacada que acabou. Malas arrumadas, tomando meu cafezinho e me preparando psicologicamente para sair, para ir para o aeroporto. O meu voo é só 5 para meia-noite, mas vou ficar por lá. É isso. Carinha de eu dormi bem, mas eu tô bem cansada. Eu quero minha casinha, sabe? Meus gatos. É isso. Ontem foi um momento pra fazer tudo caber nas malas. Eu acho que eu tinha espaço sobrando, mas o meu medo é o peso. Então, dependendo, eu vou chegar no aeroporto, pesar e juntar as coisas de 2 malas em uma, porque eu acho que dá. Mas eu tenho medo que não dê. E aí, se não dá, é melhor eu já estar com elas separadas do que ter que separar lá, entendeu? Por isso que eu tô com uma mala pra despachar, uma mala de mão e um item pessoal. Mas a minha ideia é ficar só com a mala pra despachar e o item pessoal. Veremos se dará certo. Ó, gente, tinha ficado de mostrar o apartamento. Aqui é a entrada. Aí quando tu vira pra cá... Aí eu vou colocar no 0.5, peraí. Quando vira pra cá tem a mesa, a geladeira, parte da cozinha. Aí ali é o banheiro. Pra cá são as camas. Aí tem um roupeiro, 2 camas. No fim eu usei só uma. Aí o banheiro nós temos bem simples. E é isso, gente. Não tem muito mistério, não. Gostei, foi o suficiente para os dias que eu tava aqui e pro que eu precisava. E agora vamos embora. Ui! Olha ali as malas prontas já. Hora de ir. Boa tarde. Então, hoje já é dia 19 de setembro, quinta-feira. E eu acho que a última vez que eu atualizei vocês aqui foi na segunda, quando eu tava saindo do apartamento lá em São Paulo. E assim, o meu voo era às 11h55 de sábado. Então, eu sabia já que eu ia ficar umas 11, 12 horas no aeroporto antes do meu voo. O que eu não sabia é que eu não ia conseguir despachar minha bagagem antes do esperado, que eu não ia conseguir entrar na sala VIP, porque deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Guarulhos é gigante, só que o que é gigante são os terminais 2 e 3. O terminal 1, ele é um terminal minúsculo, e frio, e triste, e obviamente que o meu voo estava neste terminal. Então, inclusive no terminal 2, existem várias salas VIP, só que no primeiro só tem uma, e nessa única sala não aceitava especificamente o meu cartão. Então, tipo, eu tinha planejado que eu ia ir, que ia dar certo, eu já tinha visto até pelo aplicativo da sala que ia dar pra entrar, e na hora que eu fui tentar, o moço falou que
não dava. Que exatamente agora eles não aceitavam mais o cartão que eu tinha. E aí foi bem triste, porque eu tava na expectativa disso pra conseguir dar uma descansada e realmente comer, porque eu tinha, tipo, lanchado no aeroporto um hambúrguer tristíssimo, assim, tristonho do Bob's, horroroso, mas era o que tinha lá. E eu não consegui entrar na sala, eu fiquei super chateada, mas eu tava, tipo assim, isso já era, sei lá, 10 horas da noite. Eu já ia embarcar, sabe, pro meu voo. E tava marcando que eu ia chegar em Porto Alegre 2h30. Então, o embarque começava às 5 pra meia-noite, mas a gente decolava 00:30. Até aqui é tipo 1h30 de viagem, é super tranquilo. A gente aterrissaria em Canoas, porque a gente ainda está sem o aeroporto de Porto Alegre. E aí dá mais ou menos uns 15, 20 minutos até Porto Alegre, efetivamente. Então, eu chegaria em casa 2h30 da terça-feira. E eu tava, assim, louca pra chegar em casa. Eu acho que eu tinha comentado com vocês que eu já não aguentava mais estar fora de casa, eu precisava chegar. E segunda foi exaustivo porque eu passei 11 horas dentro do aeroporto, sabe? E foi uma escolha minha, mas foi uma escolha pensando que às 2h30 da manhã eu estarei em casa. Pois muito que bem. Decolamos 00:30, tudo certo, tudo maravilhoso. Chegamos, assim, todo o caminho certinho, eu gravando. Gente, tem vídeo meu bem felizinha gravando, porque ao contrário da minha ida pra São Paulo, que tava tudo nublado, essa volta pra cá não tava, então eu conseguia ver as estrelas, eu conseguia ver as cidades, tipo, muito bonito, sabe? E eu tava toda felizinha gravando e tal. E aí a gente chegou em Canoas e tinha uma belíssima camada de nuvens. E aí eu tava tipo, cara, eu nunca passei por nuvens, que coisa louca que vai ser, né? E aí, procedimento de pouso, assim, preparar para pousar, sabe? Tipo, cintos e tal, tudo certinho, apaga a luz. E aí, eu no meu fone de ouvido, escutando Taylor Swift, Lavender Haze, eu tipo, cara, super a vibe, sabe? Bem maluca. Ai, coitada, mal ela sabia. Aí a gente foi descendo, né? E aí passando pelas nuvens, e eu, cara, que negócio bizarro. Eis que terminam as nuvens. E no que terminam as nuvens, a gente tá muito perto do chão. Muito perto. Porque, assim, a gente tava indo pousar. Só que o piloto não tinha visão da pista. Porque tava muito fechado de nuvem. E as nuvens estavam muito baixas. Então, quando ele tinha visão, a gente já tava muito perto do chão. E aí, nisso que, tipo, a gente sai das nuvens, eu vejo a cidade e a gente tá muito perto do chão, ele simplesmente arremata, que fala? Eu acho que é isso. Mas ele só fez assim. Gente, essa sensação foi tão horrível. E aí, nesse momento, eu tinha ficado calma durante toda a viagem, tá? Gostaria de deixar isso bem claro. Mas nesse momento, o menino que tava, tipo, na fileira da frente, só que do outro lado, no meio, ele passou mal. Era uma criança, sabe, gente? Acontece. Só que no que ele passou mal, e assim, sabe? Passou mal, efetivamente. O moço que tava do lado dele levantou. E aí ele levantou. E aí a gente entrou numa parte de turbulência. Então, nisso a aeromoça começou a pedir pra ele sentar e afivelar o cinto. Só que ele não conseguia sentar na cadeira dele, porque tava sujo. E aí, nisso a aeromoça começou a, tipo, falar mais alto. Tipo, eu preciso que você sente. E aí foi muito caótico, gente. Sério, foi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e, tipo, o avião tremendo. Ai, sério. É caótico. E aí, a gente sobe de novo e a gente fica uns 20 minutos sem notícias, assim. E nesse momento, tipo assim, o cheiro não estava muito agradável. Ai, vou contar a experiência com detalhes, né? Mas nem tantos. Mas não tinha como, tipo, organizar as coisas, porque a gente ainda tava num momento de turbulência, então tínhamos que ficar sentadinhos. E aí, passados esses 20 minutos, que foram levemente assustadores, a gente tem um retorno do piloto falando que, por causa das nuvens, ele não consegue ter visão da pista, então a gente não consegue pousar naquele momento em Canoas. E Canoas, assim, a pista ela é menos iluminada, sabe? Ela é menos preparada, porque não é o nosso aeroporto certo, sabe? Então, ela não tem uma sinalização tão bem feita. E ela é muito mais curta, então o pouso tem que ser muito mais cuidadoso também. E aí, ele disse que a gente não teria como pousar naquele momento, mas que a gente tinha saído de Guarulhos com bastante combustível, então a gente ia insistir em Canoas por um tempo. E a gente ficou exatamente 1 hora
dando voltas por cima de Canoas e Porto Alegre. E caso a gente não conseguisse pousar em Canoas, a gente iria para Florianópolis. E aí, essa foi a nossa primeira informação. E aí, ok, tipo, 1 hora tentando, a gente sabia que ia ficar um tempo, mas caso desse certo, isso significava, tipo, 1 hora de atraso só e tava tudo bem. Porém, a gente ficou essa 1 hora e não conseguimos, porque não melhorava, muito pelo contrário, o tempo estava piorando. E aí, nesse momento, a gente tem a segunda informação vinda do piloto, que é a gente não vai conseguir pousar em Florianópolis, estamos voltando para Campinas, Viracopos. E aí, uma viagem que era para ser de 1 hora e meia, torna-se uma viagem de 4 horas. E aí, a gente volta para São Paulo. E nessa hora já era tipo umas 13h20, então já tinha passado bastante tempo do horário que tava pra gente pousar. E antes de ir pra São Paulo, eu mandei, assim como eu tava indo sozinha, eu mandei todas as informações, tanto pra minha mãe, quanto pro Jerônimo, quanto pra minha avó. Então eles tinham o número do meu voo, os horários de partida e chegada. Então eu tinha já pensado, mandado isso nesse pensamento, de que caso acontecesse alguma coisa e que eu estivesse incomunicável, eles teriam as informações pra conseguir saber onde eu tava. E aí eu, assim, me mantive muito calma, do tipo, eles vão saber que eu ainda não cheguei, então eles vão ir atrás de procurar e eles têm as informações pra conseguir isso. E aí, tinha uma senhora do meu lado, gente, muito querida ela, mas ela ficou muito nervosa. E aí, simplesmente, no meio desse caos todo, ela começou a rezar. E assim, é uma coisa que te deixa um pouco assustado, sabe? Porque tu tá tentando manter tua calma. Porque o meu pensamento era, daqui eu não tenho nada que eu possa fazer, entendeu? Tipo, eu tenho que confiar. Se eles estão falando que a gente tem combustível pra voltar até Campinas, é porque a gente tem combustível pra voltar até Campinas, sabe? Mas foi muito frustrante, porque a gente já tava aqui em Canoas, eu já tava cansada nesse momento. Eu queria muito ir no banheiro, mas eu era janela, então, tipo, eu não ia pedir pra sair. E, existiam tantos aeroportos daqui até Campinas, e aí bateu essa dúvida, tipo, por que a gente não vai parar em outro lugar, sabe? A gente tem Caxias, tem Florianópolis, tem Curitiba, sabe? Tinham tantas outras opções, por que a gente tava voltando pra Campinas, sabe? Mas ok, fomos lá, 4 horas e pouquinho de voo deu. Voltamos para Campinas, para São Paulo, no caso, né? E aí dessa vez para Campinas, conheci Viracopos. E aí, esse voo foi muito horrível, gente, porque teve uns momentos, assim, que o avião só, tipo, baixou, sabe? Uma sensação um pouquinho preocupante, assim. E foi um voo com bastante turbulência, então isso não é uma coisa que eu notei que me deixa nervosa, tipo, ok, acontece. E, como eu disse antes, sabe, não tem muito o que eu fazer quando eu estiver lá em cima. Então eu tenho que confiar que as pessoas que estão levando a gente de um ponto ao outro, elas sabem o que elas estão fazendo. Então foi o que eu fiz, eu voltei a ler meu livrinho e falei, tem muito o que eu fazer aqui não, sabe? Só aceitar. E aí fizemos o caminho de volta. Quando a gente chegou lá já era, tipo, quase 5 horas da manhã, descemos do avião, e aí a gente foi conversar com a nossa belíssima companhia aérea pra falar o que rolará a seguir. E assim, demorou muito tempo pra gente ter uma resposta. E quando a gente teve uma resposta, o que foi dito foi o seguinte: a gente só vai disponibilizar um avião até Florianópolis pra vocês, ponto. Pra quem não conhece muito, daqui, Florianópolis a Porto Alegre são quase 6 horas de viagem, tá? Então, um pouco caótico. E a informação era um voo para Florianópolis amanhã às 2 horas da tarde. Amanhã não, né? Tipo, naquele dia às 2 horas da tarde. O que significava que era, tipo, daqui a mais ou menos 9 horas. E aí tava todo mundo cansado, sabe? Estressado. Esse momento eu fiquei muito irritada porque eu realmente só queria chegar em casa. E aí foi isso que nos ofereceram pra gente, foi o que acabou sendo fechado, mas a gente só teve uma resposta concreta, tipo umas 6h30 da manhã. A gente já tava lá mais de 2 horas, de pé, ou então sentados no chão, pra ter uma conclusão. E aí a gente foi colocado num voo de Florianópolis às, sei lá, 13h40, se eu não me engano. E a gente ganhou voucher de café da manhã e almoço. E foi isso. E aí quem era prioritário tinha direito ao hotel, mas não era o meu caso, então fiquei lá no aeroporto. Inclusive, muito legal a área de barco de lá, porque é gigante aquilo lá, né, gente? Eu não tinha noção. E quando eu descobri, eu fiquei muito chocada. Andei horrores. Eu acho que nesse dia, na terça-feira, eu andei cerca de, tipo, 15 mil passos. Porque eu
desbravei aquele aeroporto e foi isso. Então, tecnicamente, eu tinha 9 horas de espera lá no aeroporto. E fiquei por lá, comi, andei, olhei as lojas, olhei perfume em loja. Eu tinha na minha mochila, eu acho que uns 5 livros, então eu li A Impostora, terminei A Impostora, gostei bastante. Em outro momento trago a minha opinião mais desenvolvida sobre o livro. Li Assistente do Vilão também, que era o livro que eu tinha ido pra São Paulo lendo, mas eu não tinha conseguido terminar. Mexi no celular, conversei com as pessoas, sabe? Tipo, fiquei por lá, vivendo. Conversei com uma galera que era do voo, assim, batemos um papo. Esse foi o meu dia. Só que ao mesmo tempo eu fiquei cuidando o meu celular. Tipo, eu fiquei procurando outras passagens, porque eu queria muito chegar em casa logo. E na previsão desse voo que eles tinham oferecido pra gente, a gente ia chegar em Porto Alegre perto das 23 horas da terça-feira. Ok, lembrando que era pra eu ter chego em casa às 2h30 da manhã da terça-feira. Entende? Aí às 21 horas de atraso. E aí eu continuei olhando e umas 10 horas da manhã eu encontrei uma passagem dessa própria companhia aérea que sairia de Viracopos para Porto Alegre às 2 horas da tarde e viria direto. E aí eu analisei essa possibilidade pra comprar. Essa passagem tava tipo quase 3 mil reais, tá? Mas eu falei, quer saber, eu vou tentar, sabe? O máximo que eu posso levar é um não. Fui eu lá, então, eu e minha mochilinha, que tava bem pesada, inclusive, no guichê, falar, boa tarde, moço. Não era nem boa tarde, era bom dia ainda. Bom dia, moço. Poderia, por obséquio, ver se eu consigo alterar minha passagem? Eu expliquei pra ele que eu era uma das passageiras do voo que saiu de Guarulhos para Porto Alegre e que teve que voltar pra São Paulo. E que eu tinha uma passagem naquele momento para Floripa, de tarde, mas que eu queria saber se teria como eu vir nesse voo direto pra cá, porque eu estava muito cansada. E aí ele falou, vou ver o que posso fazer. Momento. Eu só sabia pensar, pelo amor de Deus. E aí ele voltou com uma nova passagem em mãos, falando, eu consegui, era o último assento. E realmente era o último assento do avião. E aí eu consegui vir nesse voo. Aí eu perguntei pra ele, assim, bem simpático, se ele sabia me informar sobre a minha mala despachada, se ela ia vir comigo ou se ela ia realmente fazer esse caminho até Florianópolis e depois até Porto Alegre. E aí ele, tipo, ligou prontamente, já falou, identificou a mala e solicitou que eles fizessem a troca. Mas como tava meio em cima, assim, do horário de embarque, ele falou que podia ser que a mala não viesse comigo. E na sorte que eu tava tendo naquele momento, provavelmente ela não viria, que era o que tava rolando. Eu alterei essa passagem nesse momento, eu me tornei uma nova mulher. Eu me animei assim de novo, falei, gente, eu tenho esperança, sabe? E lembrando que eu tava no aeroporto, eu tinha acordado segunda-feira, 8 horas da manhã, então 8 horas da manhã da terça, já fazia 24 horas que eu estava acordada. Meio-dia da segunda-feira eu já tava no aeroporto. E o meu embarque, independente de qual dos voos eu viesse, era só depois da 1. Então, eu já tinha certeza que eu ia passar um dia nessa função de aeroporto. O que é muito tempo, gente. Eu não aguentava mais, sabe? E estar sozinha nesse momento é muito ruim, porque eu não conseguia descansar. Porque eu ficava preocupada, sabe? De, sei lá, perder o horário, de acontecer alguma coisa com a mala, sabe? De acontecer alguma coisa comigo, porque eu tava sozinha, sabe? Então, eu não conseguia dormir. Mas, aí o moço falou que podia ser que a mala viesse em um ou outro. Eu falei, sem problemas, moço. Eu chegando em Porto Alegre antes das 6 horas da tarde é o que importa. E aí, fiquei bem felizinha lá esperando o horário do meu voo. E morrendo de medo que acontecesse alguma coisa de novo e que eu tivesse que voltar novamente pra São Paulo. Mas embarquei a 1h pouca e entrei naquele avião e eu me senti tão, tão feliz. E aí eu vou falar um negócio, tá? Eu paguei com a língua. Porque desde que eu tinha comprado as minhas passagens de avião, eu tinha ficado chateada porque eu ia voar só à noite. E eu queria muito ver como era voar de dia. Acontecido esse caos, eu voei de dia. Não era o que eu queria? Tomei no meio da minha cara. Mas voei durante o dia. Foi muito legal. Cheguei à conclusão de que eu prefiro viajar da noite. Assim, foi um voo super tranquilo a volta. Eu dei uma cochilada, assim, inclusive no meio, porque eu tava muito exausta. E eu cheguei em Canoas umas 4h30 da tarde, o que eu tava extremamente feliz.
E aí cheguei em Porto Alegre, fui pegar minha mala despachada e, obviamente, que a minha mala não tinha vindo comigo. Aí eu conversei com o moço do aeroporto, expliquei pra ele o que tinha acontecido. Ele já registrou os meus dados e falou que me avisariam quando a mala chegasse. E que caso eu não pegasse naquele dia, tipo, não fosse retirar a mala, eles fariam a entrega dessa mala na minha residência. Eu falei, tá bom, tudo certo. Pedi mil desculpas, eu tava assim, moço, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito, eu tô aqui, sabe? Eu só quero ir pra minha casa, tomar um banho, comer. Eu tava exausta. Aí o Jerônimo foi me buscar no aeroporto, abracei. Nossa, foi tão bom, assim, olha. E eu tava com muita saudade. Viemos para casa, tomei meu banho, me ajeitei. E uma informação, eu tinha perguntado pro moço do aeroporto se ele tinha uma noção de que hora a galera que tava vindo de ônibus ia chegar. E aí ele me respondeu com: eu acabei de ser informado que eles saíram de ônibus de lá agora. Isso era 17 horas. E são mais ou menos umas 6 horas de viagem. Então, eles iam chegar às 23 horas. E depois eu soube que eles chegaram, na verdade, quase meia-noite em Porto Alegre. Então, nossa, eu fiquei tão feliz de ter conseguido trocar esse voo, porque eu ia estar podre. Nossa, ia ser, assim, pior do que já tinha sido. Mas, assim, foi um caos. Porém, cheguei em casa, a minha mala só chegou à meia-noite. E aí a gente não foi buscar, eles entregaram aqui no dia seguinte muito cedo, inclusive umas 8 horas da manhã minha mala já estava aqui. Chegou tudo certo, foi caótico, mas eu tava tão realizada da Bienal e por mais que eu estivesse cansada, eu só conseguia pensar em chegar em casa, sabe? Então foi caótico, mas foi uma experiência, sabe? Quem tem a sorte de já na primeira vez pegar esse caos, sabe? E eu consegui fazer 2 voos se tornarem 3. Então eu sou uma pessoa que tem viagem número ímpar. Olha que legal. E assim, um voo de 4 horas. Pessoas voam 4 horas para sair do país. Eu voei 4 horas para sair de São Paulo, vir a Porto Alegre e voltar a São Paulo, sabe? Então, foi uma experiência, sabe? E eu acho que no momento atual que eu estou vivendo, é um momento muito bizarro do tipo, eu sou adulta, então eu tenho que resolver minhas coisas, sabe? Os meus problemas. Só que eu sinto que eu ainda não sou adulta o suficiente pra resolver os problemas. E aí, foi muito importante, sabe? Eu sinto pra experiência mesmo, de eu entender que essas coisas acontecem, as coisas saem do controle, dão meio errado às vezes. E eu tenho capacidade de resolver sozinha, sabe? O que foi que aconteceu? Eu consegui, no fim eu ainda consegui melhorar a situação que tava ruim e pra uma coisa um pouco menos pior, pra eu chegar direto, assim, sem ter que pegar uma viagem de avião e ônibus na sequência. Então, foi isso. Eu não consegui aparecer aqui antes porque eu estava destruída, gente. Simplesmente, eu cheguei em casa terça-feira e eu não conseguia raciocinar mais. O Jerônimo fazia umas perguntas simples e eu tava assim. Mas eu não tinha sono, sabe? Eu tava tão cansada que eu não tinha mais sono, eu só tava existindo. E aí, quando eu dormi, eu só apaguei. Nossa, foi um soninho assim, necessário. Aí ontem eu acabei acordando cedo, porque a mala chegou 8 horas e eu tava muito ansiosa pra ver se já chegou tudo certo. Desfiz a mala e eu já fiquei acordada, então eu dei uma organizada na casa, já coloquei roupa pra lavar, já, tipo, fui organizar a vida, sabe? E aí eu não consegui aparecer aqui ontem. E eu também tava muito cansada ainda. Então ontem eu aproveitei pra dormir mais ainda. Hoje eu acordei com uma dor de garganta um pouco chata, mas tá tudo certo, assim. Não fiquei doente, tem uma galera ficando doente pós-bienal. Eu senti que eu não estou doente, só tô com minha garganta um pouco chata. E, pra finalizar este excelentíssimo vlog, após todo esse caos e histórias, eu quero mostrar pra vocês, então, todos os livros e mangás que eu trouxe da Bienal, ok? Um segundo. Eu já tinha mostrado alguns deles no outro vídeo, mas pra juntar tudo aqui, e aí eu mostro tudo junto, então vamos aos livros, ok? Começando com Heartstopper 5, já li hoje de tarde, muito gostosinho, tava com muita saudade. Aqui tá o resto da coleção, então oficialmente completei. E agora falta esperar sair o volume 6. Aí na Panini peguei Pluto, volume 1, o Jerônimo tinha me pedido, porque a gente tinha comprado a pré-venda, mas a impressão desse mangá tinha tido alguns problemas, aí eles tinham cancelado. Mas conseguiram para a Bienal, então chegou lá pro último final de semana.
Eu peguei esse aqui no último dia, porque foi o único dia que eu consegui entrar na Panini. Aí, JBC, a gente pegou... Eu acho que eu mostrei isso aquele outro dia, mas eu não sei. A gente começou a nossa coleção de Fullmetal Alchemist. A gente pegou do 1, aí pula pro 4 e aí do 4 até o 12. E nesse meio tempo a gente já pegou outros volumes da coleção, porque eu tô muito ansiosa pra ler. Mas não vou mostrar todas as capas, gente, porque 12 mangás. 12 não, 10, perdão. Aí da JBC, mas na Geek Point eu peguei esse aqui, que é... Eu não vou ler o título, que eu nunca sei falar, mas é do Inio Asano, o mesmo autor de Boa Noite Pum Pum. Esse é o volume 6 dessa coleção. A gente agora tem oficialmente do 1 ao 8, e eu acho que são 12. Então, mais um. Aí na Alt/Globo Livros, eu peguei Uma Janela Sombria, ele veio com brindes, mas já tá longe. Foi 30. A Redoma de Vidro, da Silva Plath, da Globo Livros, tava 30 também, e eu não vejo a hora de ler esse aqui. E aí, por último, da Globo Livros, Bunny, que se eu não me engano tava 35. Muito ansiosa, inclusive no último dia tava pra vender Rouge, que é o lançamento dela, e eu me arrependi depois de não ter pego, porque eu não sei se tava 30 ou se tava o preço de capa, mas ele ainda não saiu, ele tá em pré-venda e lá já tava pra vender e eu não peguei, assim, fui burra. Aí na Aleph peguei Eu, Robô, do Asimov, porque eu não li nada do Asimov ainda, e eu só tenho fundação dele, mas eu não queria começar com fundação, então eu comprei Eu, Robô pra ler. Da Aleph também peguei a Sociedade de Preservação dos Kaiju, porque ia participar, eu tinha senha, né, na verdade, da sessão de autógrafos com o Scouse. Então, minha edição está autografada. Inclusive, ela deu uma machucadinha na viagem, eu fiquei tristíssima. E pensem num autor querido, tá? Gente, ele foi muito simpático. Eu gastei o meu inglês de centavos com ele, mas ele foi um querido, querido, querido. Aí, eu tenho Darqueiro, mas nenhum deles foi comprado na Bienal. Eu ganhei A Razão do Amor, da Karen, que é uma das meninas do Catarse do Resenha dos Sonhos, porque ela falou que ela recebeu duplicado e aí ela perguntou se eu queria, eu falei que sim. Então, resgatei esse aqui. Noiva também, da Ellie Hayes. Aí, na Companhia das Letras, peguei Só Garotos, da Patti Smith. Esse livro tava esgotado na Amazon um tempo, agora ele voltou, e ele voltou a preço de capa, ele tava muito caro. E lá ele tava em promoção, então, mais um. O Grimório dos Destinos Sombrios, esse livro eu ganhei, comentei com vocês no outro. Aí aproveitei pra pegar na Qualis os 2 livros da Bianca. Aí, na Intrínseca, Impostora, que eu já li o livro inteiro na viagem. Então, assim, falarei mais sobre em outro momento. Mas gostei demais. Aí também, A Visita Cruel do Tempo. Eu acho que esses eu já tinha mostrado no outro dia. Da Intrínseca também peguei Hamnet, mas esse aqui foi naqueles stands de distribuidora. E por último, minto, ainda tem mais um. Eu tenho o nome da Intrínseca, esse aqui também foi stand de distribuidora. E agora sim, por último, da Intrínseca, Confiança, que tava no stand de promoção, era R$15. Aí, Ai, gente, deixa eu contar essa história muito triste pra vocês. Nos 45 minutos do segundo tempo, uma das meninas queria muito a Ecobag da Record de brinde, e tinha ainda. Aí eu falei pra ela, eu ajudo a completar, eu pego um livro, porque eu acho que era R$100 em compra. E aí eu acabei pegando A Loucura do Mel. Eu quero muito ler esse suspense, porque, assim, já faz muito tempo, eu sinto que tem uma vibe aqui que eu vou gostar. E aí a gente pegou, fez a compra pra ela retirar a Ecobag, e quando ela foi retirar, o moço falou, acabou de sair a última. E ela não conseguiu a Ecobag dela, foi muito triste, tá? E aí, pra finalizar, os 31 livros da Bienal, eu peguei Na Taverna do Rei, A Espera, da Pipoca Nanquim, tava com 50% off. Foi R$34. É da mesma autoria de Grama, que eu quero muito ler, mas tá aqui. E esses foram os livros da Bienal que vieram comigo de São Paulo. E assim, agora eu tenho que achar lugar na estante. Achar lugar eu tenho, né? Mas eu tenho que encaixar isso aqui na estante. E foi isso, gente. Eu sinto que eu ainda não entendi completamente que eu realmente vivi a Bienal, os 10 dias de Bienal, e que foi real, sabe? Então, queria agradecer a todo mundo que eu conheci lá, foi muito especial pra mim. Eu fiquei muito realizada com todos os dias. E por mais que tenham rolado perrengues, tanto lá quanto na volta, tá tudo bem, sabe? Porque eu tava
realizando um sonho e eu tava participando de uma coisa muito especial pra mim. E que eu sinto que foi um grande marco na minha vida, sabe? Como pessoa. E pra entender que eu realmente consigo fazer as coisas sozinha. Porque às vezes bate essas inseguranças, sabe? De tipo, será que eu sou adulto o suficiente? Será que eu consigo ter relevância? E eu senti que esses dias lá me ajudaram a entender que tem espaço pra mim, sabe? E eu consigo resolver as coisas e desenvolver conversas e tá tudo bem. Que foram inseguranças que eu fui criando nesses últimos anos e foi bom pra dar um chacoalhão, sabe? Então é isso, finalizar esse segundo vlog de Bienal aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não mostrei muito stand, eu contei mais da minha experiência, porque sempre foi isso que eu gostei de consumir e é esse o registro que eu quero ter pro futuro, sabe? Quando eu voltar aqui e assistir, eu quero lembrar das coisas que eu passei e desses perrengues que acontecem, mas que a gente se diverte no final. E que sim, eu tive que andar até a Bienal e foi 20 minutos de caminhada e que tava tudo bem, porque eu tava indo pra Bienal, sabe? Eu consegui conhecer autores que eu queria muito, que sim, a gente passou meio mal um de outro, mas deu tudo certo no final, sabe? Eu consegui viver essa experiência e foi lindo. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu já esqueci, mas se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui se tu foi e quais foram os livros que tu levou pra casa, porque eu sou curiosa também, tá? Mas é isso. Beijinhos e até a próxima.